Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão de ecologia. Nessa aula vamos tratar da chamada ecologia de populações, que tem por objetivo estudar o tamanho e a distribuição das populações ao longo do tempo, para tentar entender o comportamento das populações. Para, a partir daí, estimar se essa população ela está crescendo, se ela está diminuindo ou ela está estável. Sem enrolação, direto ao ponto, vamos lá revisar ecologia de populações. Vem comigo, bora revisar! Então, em ecologia de populações, nós vamos ver aqui os principais pontos deste conteúdo que devem ser revisados. Sempre lembrando que a ecologia de populações, ela visa, então, o estudo da população ao longo do tempo. Lembrando que essas populações, esse conteúdo, na verdade, tem como objetivo entender como é que essas populações, elas evoluem e se adaptam ao ambiente, e isso ao longo do tempo. Para entender se essas populações, nesse comportamento ao longo do tempo, elas podem crescer, se estabilizar, ainda por cima, certo? De acordo com as características bióticas e abióticas nesse determinado ambiente. Ou ainda por cima, se elas podem declinar ou até mesmo se extinguir. Tudo bem? Bom, entendendo isso, vamos revisar a primeira parte, que eu acho que é bem importante aqui dentro, que é a chamada curva de crescimento populacional. Questão gráfica, vamos ver o que a gente pode explorar de informações. Então, vou colocar uma população sobre duas situações. A primeira delas, nessa parte em azul, que vai representar a curva de crescimento biótica, também chamada de curva de crescimento exponencial ou simplesmente curva de crescimento J. Que significa o quê? A capacidade reprodutiva de uma população, a capacidade de crescimento de uma população sob condições ideais. E depois, a curva de crescimento real, sigmoide ou S, que é a capacidade de crescimento de uma população, só que aí, agora sobre a influência de alguns elementos do meio. Sobre esses elementos do meio, é esse vão que existe entre a curva de crescimento biótica e a curva de crescimento real, que vai representar aqui, olha só, que irá representar a chamada resistência do meio. Resistência do meio é essa que pode ser dada, então, por fatores que são fatores limitantes esses que são fatores bióticos ou abióticos. Então, o que limita o crescimento de uma população? Por exemplo, abióticos, água, ou seja, fatores hídricos minerais, temperatura, luminosidade. E fatores bióticos, como, por exemplo, o predatismo, a competição. Mas existem também fatores que são determinantes para o crescimento de uma população. E esses fatores podem levar ao aumento, como a natalidade e a imigração, e a diminuição, que vai ser quem? A diminuição vai ser dada, então, pela mortalidade e pela emigração. Então, aqui a gente começa a perceber que na primeira parte do nosso gráfico, ele começa com poucos indivíduos, é uma curva de crescimento lento, certo? Reconhecimento nicho, baixa natalidade, e depois ele tem um aumento acentuado, que é a máxima exploração dos recursos do meio. Em seguida, nós temos o que aqui? Nós temos um elemento onde começa a diminuir a velocidade da velocidade de crescimento aqui, porque a resistência do meio já é bem grande e os recursos começam a se tornar mais escassos e a competição começa a aumentar. E aí a população ela entra em um equilíbrio dinâmico, onde ela oscila o tamanho da população de acordo com o período do ano, e essa linha pontilhada nos mostra o máximo de indivíduos que o meio vai suportar de acordo com a resistência que ele presta sobre essa população, certo? Então essa é a curva de crescimento populacional dentro de ecologia de populações.
E para finalizarmos, vamos ver aqui, ó, tá vendo aqui embaixo a chamada, olha só, curva de sobrevivência. Vamos falar em 3 tipos de indivíduos na curva de sobrevivência. O do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Vamos começar, né, pelo o tipo 1, o que acontece. Perceba que primeiro nesse gráfico nós temos o número de indivíduos sobreviventes, o número de jovens aqui, quanto a expectativa máxima de vida. Então veja que do tipo 1 é o indivíduo que tem o maior cuidado com a prole, porque eu tenho o maior número de indivíduos, certo? E tenho maior longevidade. Então tem muito investimento parental aqui no início, ó. E aí a queda ela é, de certa forma, abrupta aí no final desse gráfico. Então, indivíduos são melhores competidores no meio, e assim, pessoal, a gente consegue determinar 2 tipos de estrategistas na ecologia. O que eu chamo de estrategista K e o estrategista do tipo R. O estrategista do tipo número 1 é o estrategista K, o que tem o maior cuidado com a prole, o que tem o maior número de descendentes jovens, no maior cuidado com os seus descendentes jovens, tem maior longevidade, e aí a gente pode destacar aqui humanos, leões, elefantes. Aí depois eu tenho o tipo 2. Perceba que o do tipo 2 ele tem uma queda homogênea no número de indivíduos da população. Então ele até tem um investimento inicial parental, mas ele vai caindo homogêneo ao longo da vida. E um exemplo são as aves. E o último é o estrategista do tipo R, que faz parte do tipo 3, onde o cuidado parental no início da prole ele é muito baixo, por isso que morrem muitos indivíduos jovens, ó. Aí o que acontece? A expectativa de vida deles diminui. Então eles também não são lá excelentes competidores. A gente tem, por exemplo, plantas que produzem muitas sementes, mas poucos conseguem germinar e chegar até a forma de vida adulta. Insetos, tartarugas que põem muitos ovos, mas poucos chegam à forma de vida adulta. E essas são as análises feitas sobre a curva de sobrevivência, dentro da nossa revisão de ecologia de populações. Certo? Revisa essa parte teórica que eu comentei contigo, a curva de crescimento e a curva de sobrevivência. E era isso. Valeu pela tua atenção. Até essa parte da nossa aula. Um grande abraço e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!